para quem ainda não entendeu muito, a gente vai falar agora de toda essa história, né? Mas basicamente envolveu isso, né? O seu irmão, que com o cunhado dele, né, foram viajar de avião e tiveram uma necessidade de descer na selva e dali eles não conseguiram sair, né? Na verdade, assim, o Milton tinha 26 anos e o Augusto, meu cunhado, tinha acho que 27 ou 28, não me lembro exatamente. Ele era casado com quem? Casado com a minha irmã. Ah, tá. O Milton era o mais velho, a Miltz, que era casada com o Augusto, era a segunda, né? Nós éramos 5. Todo mundo com M, pelo visto. Todo mundo com M, isso mesmo. Eu tinha 9 anos, ele tinha 26. Nossa. Já era casado, tinha 2 filhos, o Augusto também tinha 2 filhos com a minha irmã. Minha irmã ficou viúva aos 21 anos com 2 filhos pequenos, né? E aí eles foram... assim, na verdade surgiu uma história, né, que minha mãe contava sempre, que surgiu uma história aqui que estariam pesquisando na Bolívia na época a questão de furar poços de petróleo na Bolívia, naquela época. E foi no meio de 60, ele saiu em agosto de 60. E o Milton tinha 26 anos e queria começar alguma coisa que fosse dele, porque ele sempre trabalhou com meu pai. E minha mãe ficou completamente contra isto, porque é uma história familiar, assim, né? Minha mãe tinha uma coisa de muitas intuições, sempre teve. Tinha sonhos premonitórios, Sério? minha mãe sempre teve coisas assim. E um pouco antes do Milton trazer a notícia que queria ir para a Bolívia, ela tinha tido um sonho que ela ouviu uma voz que dizia: seus filhos irão para onde não poderão voltar. Meu Deus. Então, quando o Milton falou da ideia de ir para a Bolívia, ela foi completamente contra, que ela não queria que fosse, de jeito nenhum. E o Milton levava muito essas coisas na brincadeira. Então, ele falou que não, que ele ia para ver essa questão do negócio da Bolívia, se ia dar certo, né, para uma certa independência dele, que ele queria investir em alguma coisa, quem sabe se fosse uma ideia. E aí convidou Augusto. E até no dia da despedida deles, foi uma comoção na minha casa, porque minha mãe chorava muito. Nossa. Meu pai dizia: não fica assim, não vai acontecer nada, fica sossegado. O menino tem que ir, né? Tem que ir. E assim, o Milton era excelente piloto. Então, meu pai nunca teve medo, na verdade. O Milton era de fazer muita coisa com o avião e ninguém tinha medo dele em termos de voo. Isso não se tinha. Mas era uma época com um avião, assim, que já chama atenção isso, né? Assim, não era tão comum as pessoas pilotarem avião. Não era comum, mas na minha família era. Porque a gente teve fazenda nessa época, tinha fazendas. E meu pai tinha fazenda no Mato Grosso, tinha fazendas longe. Então, era a forma de viajarem. Não era comum mesmo as pessoas terem avião. Mas o Milton tirou brevet muito cedo, porque meu pai tinha esse avião, então muito cedo ele tirou o brevet. E ele, como todo jovem, fazia coisas... Por exemplo, o que ele usou na Bolívia, né, quando caiu, que na verdade não caiu, ele desceu, mas ele usou uma coisa que na fazenda ele brincava de fazer, o que é uma coisa que não se faz com o avião. Ele amarrava o rabo do avião numa árvore muito forte e acelerava o máximo que podia o avião. Alguém cortava a corda e o avião subia sem decolagem. Então ele ficava experimentando essas coisas com o avião, que eram perigosas. Mas, enfim, ele foi, como muito jovem, ele foi aprendendo a pilotar, todo mundo tinha muita confiança, porque ele fazia essas... Por exemplo, ele fazia a experiência de descer a fazenda, na época, em 60, não tinha luzes no campo de aviação, né? Não tinha isso. Nunca teve, na verdade. E era um campo de aviação em frente à nossa casa, da fazenda. Pois ele fazia experiência de descer à noite, vir com o avião à noite e descer no campo, que ele conhecia muitíssimo. Mas imagina descer à noite numa coisa sem luz. Imagina, né? Gente. Então, ele tinha essas coisas que eram fazer experiências com a aviação, né? Então, podia ter morrido em várias delas. E nunca aconteceu nada. E isso despertou toda uma confiança do meu pai de que ele sabia muito bem pilotar. E sabia mesmo.
Então, aí minha irmã também dizia, por favor, se você vai, não leve meu marido, né? Foi toda uma história. E eles, meio na brincadeira, né? Porque um tinha 26, outro tinha 27. Não, vai dar tudo certo, vamos e vai dar tudo certo. Bom, eles foram. E aí, Marli, eles iam com mapa, assim? Então, era mapa, num avião com pouco aparelho, porque na época os aviões não tinham aparelho Cessna, de precisão. né? 140. Era um Cessna. Então, eles foram com mapas. E depois, uma vez, eu lembro que um colega dele, um piloto que era amigo do Milton, me procurou já muitos anos depois e disse que ficou preocupado quando o Milton foi, porque sabia que aquela região de selva amazônica era uma região muito difícil, que o Milton não estava habituado, e que era uma região bastante difícil de você ter exatamente direção, porque é tudo selva, então saber onde você está indo, se está na direção, né, correta, dependia de aparelhos. E ele tinha uma bússola pequena, não tinha nada, né? Bom, mas enfim, ele foi e ele saiu daqui, foi uma coincidência assim também bastante complicada para a gente, porque ele saiu num dia de Rio Preto e pousou em Araçatuba antes de ir, né? De Araçatuba é que ele foi. Nessa mesma noite foi a noite em que morreram os estudantes no Turvo. Foi na noite que ele tinha saído daqui. Ele nem ficou sabendo disso, porque ele saiu de manhã de Araçatuba e não soube disso. Foi no mesmo ano. Mas foi no mesmo ano e no mesmo dia. Ele saiu de Rio Preto no dia do acidente. À noite aconteceu o acidente. Então ficou todo mundo de Rio Preto muito tomado por aquela história dos estudantes que morreram muito jovens, né? Foi indo para uma fanfarra, né? Numa cidade. Isso. Então foi uma coisa que tomou conta. Então ficou todo mundo muito voltado para isso. E os primeiros dias que ele estava viajando para nós, estava viajando, né? Ninguém se preocupou muito. É interessante que a minha família nunca teve... Acho que porque sempre se viajou para trabalho, para as coisas, para fazenda. Naquela época não tinha telefone, não tinha essa coisa de se comunicar, né? Sim. Hoje tudo a gente comunica. Naquela época isso não existia. Então, não se tinha muito hábito de chegar lá, avisa que chegou. Não se tinha isso. Essa preocupação, né, de não, hoje. Manda um WhatsApp, verdade, é impossível. Não tinha nada disso, na verdade. Então, nos primeiros dias, ninguém estranhou, na verdade, que ele não tivesse dado notícias, estando num outro país. Sim. E se demorou um pouco. Eu acho que meu pai começou a formular que algo devia estar acontecendo depois, porque ele ficou de voltar em 11 dias. Eu acho que à medida que ele não chegou, é que a preocupação começou a surgir. A viagem esperada era um dia, assim? Não, eram 11 dias. Mas para ele ir, assim, chegar na Bolívia... eu acredito que um dia, porque estava de avião, não sim. era uma coisa tão distante. Mas ele ia trabalhar lá, acho que 10 dias, tentar ver essas coisas. Ele ia tentar ver o que ele conseguia. O que ele conseguia, o que estava acontecendo, enfim. E voltar. Então, até que isso passasse, na verdade, minha família achava que estava tudo bem, que ele estava lá. Né? Quando não voltou, é que se começou a questão de procurá-lo. Né? Nossa, e a agulha no paeiro. Você imagina como é. Porque se a gente começou... Meu pai, na verdade, começou a procura, que seja 15 dias. Ele ficou vivo 62. E meu pai só o encontrou depois. Quer dizer, meu pai o encontrou em dezembro. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, né? Para que ele fosse descoberto. Então, durante todo esse tempo, ninguém sabia exatamente o que tinha se passado com ele, né? E muitas coisas complicadíssimas, né? Porque meu pai foi procurar a FAB na época para dar notícia de busca e aconteceu um episódio completamente... Quer dizer, parece... Depois disso eu cheguei à conclusão que muita coisa, quando tem que acontecer, não tem muita gente de interferir, né? Parece. Então, meu pai, a primeira coisa foi tentar saber a entrada dele na Bolívia. E ele entraria por Santa Cruz de la Sierra. Ele chegaria em Santa Cruz de la Sierra. Ele sairia de Corumbá.
Então foram saber em Corumbá se ele tinha passado por lá. Quer dizer, na verdade foram deduzindo isso, que ele devia ter saído de Corumbá. Ninguém sabia a rota exata Ninguém dele. sabia isso Entendi. direito. Só que aí, em Corumbá, não tinha nenhum registro do voo dele. Por que que não tinha registro? Porque aviões pequenos muitas vezes eram usados para contrabando ou para tráfico de drogas. Enfim, como até hoje você tem essas questões. Então, eu acho que era uma prática, né? Isso é a minha dedução, não posso garantir isso, mas que havia uma certa prática de aviões pequenos não serem comunicados nem registrados. Né? Para Bolívia, que era um lugar que também participava disso, como até hoje a gente tem essa coisa dos tráficos, ele simplesmente não havia comunicado de nenhum voo dele. Não tendo comunicado, o voo não existia, não é? Então, ninguém sabia o que tinha acontecido. E a FAB acabou deduzindo, também por conta própria, que se não havia registro, e se caso ele tivesse realmente ido e acontecido alguma coisa, ele estava fazendo tráfico de drogas. Então, um dia, pela revista, ou pelo jornal, não lembro mais, meu pai vê de que, olha, ele estava sendo procurado. Ele não ia ser procurado porque era alguém que fazia tráfico de drogas. Bom, meu pai foi atrás de meio mundo na época, né, para ver o que fazer, porque a FAB não estava indo procurar. E o Roberto Sodré era governador, na época era primo da minha mãe. E aí ele arrumou um avião particular, assim, de alguém, que acho que nem era dele, mas um avião que meu pai pudesse fazer uma busca própria. Nossa. Né? Aí meu pai foi para a Bolívia e meu pai ficou sobrevoando a selva por ali, mas sem ideia de onde pudesse estar o avião, né? O Milton chega a citar no diário dele, né? Porque ele, desde que desce, ele escreve o diário, que é o Diário da Morte, né? E ele chega a citar, olha, meu pai... Nossa, ele tinha uma convicção, né? Ele falava, meu pai deve estar me procurando, eu ouço um avião sobrevoando, né? E, de fato, meu pai estava procurando na época. É impressionante e ele ainda quantas vivo. vezes ele fala, né? Do pai, muitas vezes. Porque ele tinha certeza que ia procurar. Mas meu pai não conseguia era ver o avião, porque realmente era uma clareira pequena. E para se avistar o avião, tinha que ser avião de busca mesmo, né? Porque os aviões de busca, eles têm como sobrevoar muito baixo. Nenhum outro avião pode fazer isso naquela região. No seu caso, seu pai pilotava? Ou Meu ele pai tinha não, alguém? ele foi com o piloto. Foi com o piloto. Foi com o piloto. E olhando, assim. E procurando olhou, o tempo gente. todo. Ele foi junto com Walter Dias, que é quem escreve. Que era parente também que e um era advogado. Casado com uma prima, era advogado. E é ele quem desce na clareira, inclusive. Meu pai não foi, não deixaram ele ir. E quem faz o Diário da Morte. Né? Então, estava meu pai, o Walter e esse piloto nesse avião procurando. E o que acontece é que eles não conseguem encontrar e a FAB acaba encontrando meu irmão em dezembro. Eles estavam em dezembro indo atrás de um filho de um ministro brasileiro que tinha caído no Peru. Foi por acaso, então. Não era absoluto acaso. Eles não estavam procurando o Milton. Só que era a rota. Então, quando eles sobrevoaram baixo, eles viram o avião. Gente. Né? E aí avisaram meu pai, e aí que a FAB foi, que conseguiram descer na clareira, né? Mas ele já estava morto há um tempo. Né? E aí ele tinha deixado o diário. Por isso que a gente tem notícia do que ele passou e o que aconteceu. Porque se ele não tivesse escrito, ninguém nunca saberia o que tinha acontecido. E, né? Marli, acho que além de tudo, de toda a dificuldade, né? Também vocês tiveram que lidar com toda essa especulação, porque foi, assim, uma comoção e, ao mesmo tempo, gente falando de tudo, né? Isso mesmo. A imprensa. E é muito difícil isso, né? Porque só depois dele ser encontrado que todo mundo se deu conta que aquilo era verdade, que ele estava caído desde o segundo dia que saiu de Rio Preto, né? Ele era tinha desde caído, o segundo, é verdade. Né? E caído não, ele na verdade faltou, ele se perdeu na rota, foi isso que aconteceu, né? Ele se perdeu
E faltou gasolina no avião, porque como ele ficou perdido tentando encontrar, hoje pensei, fiquei perdida tentando chegar aqui, falei, meu Deus, ai meu Deus, a gente se perde. Você sentiu um pouco como foi isso, né? Não, mas assim, ele ficou sem gasolina e ainda deu conta de descer, né, no meio da selva. Quando ele viu que ia faltar gasolina, ele tinha gasolina no avião. Aí ele desceu, conseguiu descer, era uma clareira muito pequena, aí que tá, tinha que ser muito experiente para isso, né? Nossa. Ele conseguiu descer, desceu intacto o avião, só que ele estava com meu cunhado, puseram gasolina, mas ele não conseguia subir com os dois. Ah, o peso. Não é só o peso, é que ele teve que fazer isso de amarrar o avião para conseguir decolar numa clareira muito pequena. Não tinha espaço. Então precisava o meu cunhado montar, precisava a história de tirar a corda. E então ele não pôde decolar com o meu cunhado. Então ele decolou sem. Depois de uns dias ele decolou para procurar se encontrava água, na verdade. E o Augusto ficou na clareira. Só que ele não teve coragem de se afastar. Ele nem encontrou água, inclusive. Se ele tivesse voado em outra direção, teria visto água. Mas ele não conseguiu, porque ele não conseguia se afastar da clareira. Ele dizia assim, um avião vai ser visto, mas um homem nunca mais vão encontrar. Ele não tinha como marcar aquele lugar. É verdade. Então, ele voltou, né? E meu cunhado morreu depois de 9 dias, na verdade. Antes de chover a primeira vez, eles ficaram sem água muitos dias. E meu cunhado morreu porque estava com muita sede e bebeu gasolina do avião, né? Achando que era água. Ele estava tão fora de si. Alucinando já. Que ele disse para o Milton que tinha encontrado água. O Milton falou, não, isso é gasolina. E ele morreu por isso, né? Então aí o Milton ficou com ele morto, você imagina, né? Nossa. 9 dias ele ficou mais 62, ele ficou 53 dias ainda. Ali sozinho. Vivo, sozinho, né? Esperando essa... E é uma coisa inexplicável. Ele comeu um cágado nesse tempo. Foi a única coisa que ele conseguiu pegar. Porque era uma mata muito fechada de cactos. Que tinha água e ele não sabia. Ele nunca tinha feito nada de sobrevivência em selva. Se tivesse feito, ele teria sobrevivido provavelmente muito mais. Sabia que poderia, né? Porque o cacto tem uma água, né, que você pode consumir. Ele não sabia disso. Então, sendo cercada de cacto, não chegava animais, né? Porque o Milton era muito bom caçador e pescador. Se tivesse tido proximidade de animais, também provavelmente ele conseguisse sobreviver de alguma maneira. Ou teriam comido a eles. Também não sabemos, né? Mas ele só um cágado que chegou e ele conseguiu comer. E água quando chovia. Ele chegou a ficar, se não me engano, eu não lembro mais exatamente, mas quase 15 dias sem água. Coisa que não se explica. Porque todo mundo diz que o homem não sobrevive esse tempo sem água. Então, no início também havia muita especulação de que ele teria... porque ele registrava o dia, o horário, que ele dormiria, acordaria, acharia que estava no dia seguinte, que tinha perdido a noção do tempo. Mas ele estava com um relógio muito bom que manteve o funcionamento, que marcava dia do mês, ano e horário, né? E esse relógio realmente só parou depois dele morrer alguns dias. Gente. Então, ele teve mesmo controle do tempo o tempo todo. Ele não perdeu noção de tempo. Então, essa ideia, quer dizer, o tempo que ele ficou sem comer ou sem beber, realmente são reais. Então, tá que no diário ele escreve todos os dias o dia. Ele põe dia e hora. O dia, o mês, a hora. Então, tudo, ele até acho que para ele poder manter essa na cabeça dele, né, a lógica. Isso é interessante. Então, é isso. Aí ele ficou... e quando foi encontrado, ele tinha entrado para morrer no avião, né? Ele escreve isso no diário, que ele ia entrar, porque já não tinha condições de sobreviver, estava muito fraco. E ele foi encontrado aí mesmo, né? Então, a gente não tem a data precisa, né? Em princípio, ele morreu em novembro, 7 de novembro. Mas isso é a data que ele parou de escrever. Que ele parou de escrever. A gente não sabe a data exata em que ele tenha falecido.